O deputado Carlos Jordi denunciou da tribuna da Câmara a morte do preso político Clériston Pereira da Cunha no cárcere. Jordi disse: Clériston Pereira da Cunha, esse é o nome do preso político assassinado no nosso país. Clériston morreu de um mal súbito tomando banho de sol no complexo da Papuda. Era um preso político que estava sem a individualização da conduta, sem o devido processo legal e sem a sentença. E estava em prisão preventiva desde o dia 9 de janeiro. Aliás, ele estava sim sentenciado à morte pela ditadura da toga que está instalada no nosso país. O deputado relatou a longa luta da defesa para se fazer ouvir, pelo menos pelo Ministério Público, que pediu a soltura considerando o risco de morte no cárcere. Jordi lembrou: esse pedido, feito pela defesa e deferido pela PGR, não foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes sentou naquele despacho e nunca olhou a solicitação da defesa para que ele pudesse cumprir a pena em casa, em liberdade provisória, com tornozeleira, por estar cheio de mazelas, sequelas, doenças graves. Jordi relatou: os autos mostram que às 15h57, Clériston estava trabalhando no mercado, no comércio que a família tem. Ele chegou após todo o vandalismo que aconteceu na Praça dos Três Poderes, mas ele foi sentenciado à morte, não teve individualização da pena. Jordi descreveu o absurdo que o país vive. Hoje, ironicamente, nós assistimos ao presidente Lula condecorando Alexandre de Moraes, o algoz, o responsável pela morte de Clériston. Alexandre de Moraes, que foi omisso, pois tinha a caneta para que ele pudesse cumprir a pena em liberdade provisória, foi condecorado com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco, ao lado do ministro dos Direitos Humanos, em uma celebração macabra, como se fosse um culto à morte. O deputado lembrou que os senadores também são responsáveis pela morte do preso político. Ele disse: eu digo para vocês que isso não pode passar em branco. Chegou o momento de fazermos o impeachment de Alexandre de Moraes. Há muito tempo chegou o momento desta casa se manifestar. E mais do que esta casa, o Senado Federal. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes é responsável sim por essa morte. Ele tem sangue em suas mãos. Mas os senadores, caso não façam esse pedido de impeachment, caso não promovam o impeachment desse algoz, que incorreu no crime de desídia, diante das funções que deveriam ser feitas, também serão responsabilizados por essa morte de um inocente pai de família. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Esse é o nome do preso político assassinado no nosso país. Clériston morreu
de um mal súbito, tomando banho de sol no complexo da Papuda. Um preso político que estava sem a individualização da conduta, sem o devido processo legal e sem sentença. Estava numa prisão preventiva desde o dia 9 de janeiro. Aliás, ele estava sim sentenciado. Ele foi sentenciado à morte pela ditadura da toga, que está instalada no nosso país. O relatório médico dizia, desde janeiro, que ele sofria de comorbidades, que ele tinha graves problemas de saúde, que ele era hipertenso, que ele tinha diabetes. E tudo isso foi ignorado. A sua família agora chora pela morte desse pai de família. Ele deixa esposa, deixa 2 filhas que terão que ser criadas agora sozinhas. Ele fazia uso de medicamentos, ele foi atendido 36 vezes durante o seu encarceramento na Papuda. E havia 8 pedidos da defesa para que ele pudesse cumprir a pena em liberdade. Aliás, que pena, porque ele estava numa prisão preventiva, uma ditadura, uma tortura contra um pai de família. No dia 1º de setembro, após 8 pedidos da defesa, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou favoravelmente para que ele pudesse cumprir a sua pena em liberdade, porque ele tinha todos esses problemas de saúde, assim como há outros 7 nas mesmas condições na Papuda. Só que esse pedido feito pela defesa e que foi deferido pela PGR, não foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes sentou naquele despacho e nunca olhou essa solicitação da defesa para que ele pudesse cumprir a pena em casa, numa liberdade provisória, com tornozeleira, cheio de mazelas, sequelas, doenças graves. E o fato mais curioso é que em outras oportunidades o STF se manifestou favoravelmente para que políticos corruptos pudessem cumprir pena em liberdade domiciliar, que era o único pedido da defesa para Clériston Pereira da Cunha, que inclusive nos autos mostra que às 3h57 da tarde, Clériston estava trabalhando no mercado, no comércio que a família tem. Ele chegou após todo o vandalismo que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes, mas ele foi sentenciado à morte, não teve individualização da pena, e hoje, ironicamente, nós assistimos o presidente Lula condecorando seu algoz, o responsável pela sua morte, porque foi omisso, tinha a caneta para que ele pudesse cumprir essa pena em liberdade provisória, que é o Alexandre de Moraes, com o mais alto grau da Ordem do Rio Branco, ao lado do ministro de Direitos Humanos, numa celebração macabra, como se fosse um culto à morte. Foi o que nós vimos hoje. Mas eu digo para vocês, isso não pode passar em branco. Chegou o momento de fazermos o impeachment de Alexandre de Moraes. Há muito tempo, senhor presidente, peço mais um minuto para concluir. Chegou o momento dessa casa se manifestar, e mais do que essa casa, o Senado Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele é responsável sim por essa morte, ele tem sangue em suas mãos, mas os senadores, caso não façam o pedido de impeachment, caso não promovam esse impeachment de seu algoz, que incorreu no crime de desídia diante de suas funções que deveriam ser feitas, eles também serão responsabilizados por essa morte de um inocente pai de família.
Por isso pedimos aqui a todos que tenham sensibilidade, não só pelo respeito aos poderes da República, a nossa democracia que vem sendo aviltada, mas se não tenha isso, pelo menos tenham a um pai de família que foi sentenciado à morte e assassinado em nosso país, Clériston Pereira da Cunha.